Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoas, empreendedorismo e economia em um só local. Meu nome é Felipe Fontana e durante uma hora estaremos aqui discutindo as principais notícias sobre a economia brasileira, economia mundial, tudo o que acontece aí, sempre levando em consideração a tomada de decisão dos investidores. Conexão Esperato chegando aí a quarta temporada, chegando ao programa quase número 70 logo. E aí com certeza já faz parte da quinta-feira do ouvinte missioneiro. Você também pode ouvir o programa no www.centraldoinvestidor.com, o podcast onde a gente disponibiliza para toda a rede de internet mundial esse programa aqui que discute temas relevantes para tomar decisão. Primeiramente, dar uma boa tarde aqui para o assessor de investimentos, sócio da Esperato Investimentos. A gente vai discutir uns temas bem interessantes hoje, né? Então vale a pena ficar ouvindo. Primeiramente, boa tarde, Ronaldo, tudo bem? Boa tarde, Felipe Velarrui, boa tarde aos ouvintes. Hoje vamos falar um pouco sobre o esquema Ponzi, famosa pirâmide financeira. Exatamente, a coisa que acontece muito aí nesses períodos aí de baixa de juros, né, onde as aplicações talvez chegam a patamares menores e às vezes se vem muitas vezes um certo grau de risco em alguns tipos de planos, de esquemas aí, muitas vezes a gente tem que cuidar. Aqui a gente vai discutir um pouco, vamos dizer, a favor ou contra, mas sim discutir a questão até lógica, técnica, né? E como especialista, o que a gente tem que cuidar, né? Porque realmente ocorre muitas coisas aí, até fora realmente de éticas muitas vezes, né? Então vai ser bem interessante no terceiro bloco aí, né? Tentar explicar exatamente quando chega o ponto que começa a ser um crime, porque fica muito próximo com venda multinível. Vendas multinível não é um crime. Exatamente. Totalmente diferente da pirâmide financeira. Então vamos tentar explicar onde que é o ponto que começa algo ilegal. Exatamente. E analisar também os riscos, que é o objetivo gestão-risco, né? Realmente a gente sabe que o dinheiro ele é suado, né? A gente sabe que quanto a gente trabalhou para ganhar o dinheiro e muitas vezes realmente algumas soluções trazem um certo risco, pode ser algo que entrando em alguma fria, né? Então a gente vai discutir uma coisa muito técnica, muito legal. Tem um áudio também do Eliseu Mânica Júnior, diretamente de Miami, trocando uma ideia também conosco aí. Marcelo Maia, escritório de Porto Alegre. Um abraço a todos lá, ao João, ao Marcelo, com certeza estão nos ouvindo agora na capital gaúcha. Bom, pessoal, iniciando então um programa com os principais índices econômicos, acontecimentos, principalmente dessas 2 semanas. Semana passada estava principalmente em São Paulo. A gente estava lá discutindo estratégias para 2019 para os investimentos. Tivemos lá a palestra com Luiz Alves Paes de Barros, bilionário da Bolsa, um dos gestores, né, donos do fundo Alaska Black, Alaska Institucional, um fundo vencedor de ações, e aí discutindo muita coisa interessante aí para os próximos 5 anos. Alaska Black, que nos últimos 12 meses teve um retorno de 727% do CDI. Que loucura, né? Um fundo, sempre lembrando que é um fundo de ações de alta volatilidade, mas é um fundo aí realmente que vem conseguindo entregar um bom resultado, e tem lá na plataforma XP, né, Ronaldo? Disponível aí para qualquer investidor buscar estar junto de um gestor, né? Exato. Muitas pessoas nos perguntam que ação você me recomenda? Qual ação que vai subir? Nada melhor que ter um gestor profissional com toda a equipe, que já tem um histórico fazendo esse acompanhamento de mercado, que uma pessoa que muitas vezes não tem muito tempo, se dedica a outra profissão, vai parar e vai se dedicar somente à compra e venda de ações. Com certeza. Então já tem um profissional lá especialista nisso, com todo o seu histórico, que tu consegue, através da plataforma da Esperato, ter acesso a ele. Exatamente. A lógica de fundos de investimento é essa, né? Você está confiando no recurso a um gestor que ele vive de taxa de performance, e ele vai tentar buscar distorções do mercado, oportunidades do mercado, sempre respeitando o prospecto do fundo. Então essa é fundamental. Quando tem uma gestora nova, vai lá, a gente vai visitar, trocar uma ideia com os gestores, ver o que se faz, que é
a expectativa da carteira dos próximos períodos, né? Então, bem interessante. A gente vai discutir também, não só nesse programa, mas nos demais programas, essa expectativa para a economia para 2019, né? E a gente começa aí pelo índice de inflação, expectativa aí do Banco Central em torno de 4%, né, ao ano, a questão da inflação que o Banco Central projeta. Tudo isso aí depende muito de vários fatores, né? Questão do preço internacional das commodities, funciona também a questão do preço dos aluguéis, questão das reformas aí fundamentais, né, para se discutir. Até ontem, Paulo Guedes, em Davos, né, o nosso presidente Jair Bolsonaro, junto com a equipe econômica, Sérgio Moro, estão em Davos aí fazendo um bate-papo com os investidores para trazer aí o pessoal de volta ao Brasil, tranquilizar o pessoal, realmente o investidor internacional aí que estava um pouco meio preocupado com o Brasil. E aí se comentou muito a questão da queda aí dos impostos, principalmente de 34% para 15%, né, buscando CSLL, a Constituição Social sobre o Lucro Líquido, muita coisa ainda para ser discutida. Não há ainda, né, realmente um projeto, mas realmente Guedes já puxou que vai realmente baixar, né, a questão dos impostos mais que a metade, porque é uma tendência mundial. Trump fez isso, e outros países europeus estão fazendo isso, e o Brasil também não pode ficar fora por toda uma questão de competitividade, diminuir o nosso custo Brasil, que é o que nos destrói aí há mais de 20 anos, né? A principal ideia do Paulo Guedes é principalmente essa, Felipe, é diminuir o custo do Brasil, o risco do Brasil. Então, com isso, a gente pode fomentar mais a economia, diminuir a taxa de juros e o investidor estrangeiro continuar aportando no Brasil. Porque hoje quem financia o governo, vamos dizer assim, é o Tesouro Nacional. O Tesouro ser atrativo para o gringo, que é o principal comprador do Tesouro Nacional, temos que ter uma taxa alta. Certeza. Por causa do risco para isso. Exatamente. Então a ideia do Paulo Guedes é diminuir esse risco e a gente conseguir trabalhar com uma taxa baixa. Exatamente. Muita coisa vai ser discutida ainda, né? Como é que vai ser isso aí? Como já dizia Milton Friedman, there's no free lunch, né? Não existe almoço grátis, porque realmente esse recurso aí vai ter que sair de algum lugar, né? Uma tributação de dividendos, alguma coisa, né? Questão fiscal, né? A gente não pode cortar algo, é muito bonito, né? Vamos cortar impostos, vamos cortar, mas e as despesas obrigatórias do Brasil hoje está caótico, né? Questão onde você tem 90% do orçamento em despesas obrigatórias, coisa que não pode ser cortada. E aí, né? Como é que vai descascar esse abacaxi, né? É todo um início de trabalho, então com certeza os resultados vão demorar um pouco para aparecer. Agora estamos num momento de expectativa, muita euforia, vamos dizer assim, com o discurso, mas vamos ter que entrar na hora prática para ver o resultado, né? E aí vem a curva de Laffer também, que é o que a gente sempre discute aqui desde 2016. A baixa de impostos também aumenta o consumo, né, que também aumenta a arrecadação ao longo do tempo, né? Temos infraestrutura para isso, mas a curva de Laffer também tem essa explicação. Quanto mais a gente baixar o imposto também, o consumo ele aumenta. Aumentando o consumo pode gerar mais inflação. Gerando inflação pode desvalorizar a moeda. Exatamente. Então tem todo um equilíbrio. Por isso é fundamental essa questão do fiscal, porque a gente fica muito de olho no fiscal, porque são obrigações que passem ao longo do tempo, que não podemos cortar, são obrigatórios, né? Então tem esse custo. E a reforma da Previdência hoje sendo discutida, a questão tributária, muita coisa para acontecer durante esse ano e muita gente otimista aí, né? A nossa crise já aconteceu, né? A gente teve uma crise muito pesada em 2015, 2016 e 2017 também, recuperando 3 PIBs negativos, algo assim, sangrento, onde a gente só, principalmente o empresário mesmo, o cidadão comum só tinha que se defender, né? Se defender para o seu dinheiro não sumir. Realmente e agora a gente entra numa expectativa aí de melhora econômica, de bons negócios, e a gente vê uma certa prosperidade, uma certa confiança, né? Para ter uma noção do tamanho que foi a crise, analistas projetam que o Brasil ficou 2 décadas para trás. Exatamente, né? Então por isso que essa questão muitas vezes da reforma da Previdência, muitos nos perguntam, né? A gente teve uma inflação média, né, vamos dizer, de 20% no período, 22% em 3 anos ali. Isso aí aumenta os salários, né? Aumenta os salários, né, de toda uma cadeia em si.
enquanto que o PIB ele não cresceu isso. Então, faltou receita e aumentou a despesa, né? Então, essa é a lógica quando se discute reforma da Previdência, como é importante o país crescer realmente para que a gente tenha lá, daqui 30 anos, nós, como autônomos ou qualquer cidadão, possa receber sua Previdência. Se você tem um país estagnado, e aí você vai ter a despesa em si ligada a um índice de inflação, aí ninguém segura, né? Aí o Brasil cresce 13 e a inflação cresce 22, e a receita cresceu 13 e a despesa 22. E aí, como é que fica a questão? De onde é que vem essa diferença aí, né? Quem paga isso aí? Aí que deixa mais claro ainda que essa reforma teria que ter sido feita no mínimo 10 anos atrás, né, Felipe? Deixamos chegar a um ponto e estourar para agora correr atrás e os cortes ter que ser profundos. Mais fortes. Deve ser algo progressivo para nós ir ajustando o caixa aos poucos, não. Vai ter que ser um impacto violento. Muita gente vai perder com isso, infelizmente vai. Mas é o jeito de garantir o futuro. Exatamente. Então ninguém pode brigar com a matemática, ninguém pode ser a favor ou contra da matemática, né? Então isso aí vem para discutir. Aí vem a questão da reforma tributária também, infraestrutura para o país crescer e conseguir um resultado muito bom num PIB crescente. É natural as empresas principalmente se valorizarem, gerarem mais emprego, tem toda uma cadeia correndo, mais impostos e fundamental. Nós precisamos de investimentos agora e confiança aí que a gente realmente vai buscar uma situação melhor aí para quem produz. Acho que essa é a lógica de tudo, de um país próspero, né? Sempre dar uma prioridade para quem produz, porque um dia quem produz vai ser grande e aí gera mais imposto e mais lucro e todo mundo ganha nessa cadeia, mais emprego. Ok, pessoal? Só falar um pouquinho também ligeiramente aqui do PIB, que tem tudo a ver com isso. Expectativa aí 2,5% do PIB, um crescimento aí, espera-se esse ano, tomara, né? Depende realmente das reformas e toda essa questão, mas é bem interessante acompanhar agronegócio também. Agora a gente começa a acompanhar a questão da safra, que vai ser até maio, tempo, clima, todas essas questões que mexem aí com o nosso principal produto, que é as commodities, e aí também toda a indústria se recuperando. Ano que vem, expectativa o PIB em torno de 2,5% também. Então, algo muito cedo ainda para dizer, mas é umas projeções para a gente sentir que não tem mais PIB negativo, sinal que a prosperidade ela tenha, nem de uma maneira pode ser menor, ok, mas faz com que a gente dê um passo à frente, coisa que a gente não fazia há um bom tempo, né? E com esse crescimento do PIB, da produção, Felipe, é muito importante ver como é que está a estrutura do país. Nós temos aqui um problema com o Porto do Rio Grande, que é o principal meio de enviar a nossa soja do Rio Grande do Sul para a China. Teve um problema com aquela lama que não sabem se foi por causa da dragagem, se não foi, então fica tudo travado. Então, como conseguir aumentar a produção? Conseguimos escoar essa produção depois que aumenta, sem falar das estradas até chegar ao Porto do Rio Grande. Então a gente vê esse problema estrutural do país que ficou tão marcado na greve dos caminhoneiros. Exatamente, são algumas lacunas aí complicadas, né, que a gente tem que resolver, a questão de infraestrutura, a nossa logística. Até é bem interessante, alguns empresários da região estão vendo até a questão de um porto na Argentina, né, próximo aí 300, 400 quilômetros, né, para escoar essa produção também, ligando todo o Mercosul. Então é bem interessante, e o Brasil com certeza a logística é fundamental, digo assim, até para a região aqui, a logística para a gente tem que ser o principal, a logística, porque a gente realmente está num lugar longe, né? Então no momento que a gente põe logística aqui, para os grandes centros estarem mais próximos, aeroporto, pista duplicada, estrutura interessante de trem, tem que passar por aqui, porque um dia alguém vai buscar uma viabilidade de negócio e vai ver, opa, lá tem logística. Nós estamos muito mais próximos da Argentina do que da capital do nosso estado. E o problema é que esse lado da Argentina também não tem estrutura nenhuma que a gente possa ter. Então a gente está bem no meio, vamos dizer assim, do continente, num vácuo. Exatamente, a gente é Brasil, né? Dependemos principalmente do Brasil, mas uma Argentina forte,
é uma logística forte que funciona por aqui, que a gente é a porta de entrada pra gente. Então, isso é interessante se analisar, né? Isso aí é até interessante procurar estudos sobre isso, né? Da importância da Argentina pro nosso negócio. Mas tem muita importância, com certeza, pra nossa fronteira, principalmente. Né? Então, uma Argentina forte, com certeza, Brasil forte também, né? Então, é interessante essa análise. A nossa ponte de Porto Xavier, que estava até com a verba liberada, né, Felipe? Acabou não saindo. E essa foi uma perda para a região muito grande. Exatamente. Foi colocado lá na duplicação, né? Principalmente lá do sul do estado, naquela região. Tu vê que é bem tapa-buraco, né? Sai de um lado que o outro lado também precisa. Então, a gente tá tapando buraco, a gente não tá investindo e crescendo em estrutura. Vence o mais forte, a luta pelo orçamento, né? Vence o mais forte, mas faz parte. Vamos lutar aí sempre de maneira correta e ética para tentar buscar investir na infraestrutura regional. Taxa de câmbio ligeirinho aqui, expectativa para o ano é 3,75. Alguns gestores acreditando num dólar a 3,50 já, num período de curto prazo, dependendo da questão da reforma também, como é que vai ser essa questão. Dólar na B3, na nossa Bolsa de Valores de São Paulo, lá em torno de 3,76, ainda trabalhando nesse patamar. O gringo ainda não veio para o país. É interessante o fluxo, né? Ainda a gente teve uma forte alta nesse período da Bolsa. Foi o melhor investimento do mundo em janeiro. A Bolsa de Valores brasileira, a nossa Bovespa, a B3, índice Bovespa, né, negociado pela B3, que é a nossa Bolsa de Valores, mudou o nome. E aí, mas o gringo grosso, ele está esperando realmente, o dinheiro grosso está esperando reformas, não ficar só na palavra, mas sim agir e tomara que os nossos políticos logo resolvam essa questão. Então, dólar trabalhando 3,76, expectativa para um 3,50 logo aí, falou que vai melhorando a questão aí dos dados econômicos, geração de emprego, confiança da indústria fundamental, confiança do industrial fundamental para um crescimento do país, e a Selic espera-se uma Selic em torno de 7,5%, hoje está em 6,5%, né? Ainda se trabalha com 7%, 7,5%, 7% para o final de 2021, mas é muito cedo ainda para discutir isso daí. A Selic também tem uma outra linha de pensamento, que se passar a reforma da Previdência, conseguir enxugar a máquina pública, a gente vai poder fazer mais um corte na Selic. Aí já estamos na menor Selic da história, podemos chegar a uma Selic de 5,5% ao ano. Exatamente. Os prós e contras, o investidor com certeza vai ganhar menos, vai ter que buscar um pouco mais de risco, é a lógica do mercado. É bom, eu acredito que é bom com certeza para todo o país, e para o crédito fica mais barato, né? Então muita coisa pode acontecer, você tem a ver com superávit, déficit, inflação, e é bem interessante. Isso aí a gente vai acompanhar com certeza cada programa, essa questão aí. E para o investidor mais atento, que tem uma assessoria, fica bom também, porque aí entra investimentos em infraestrutura, como o Felipe falou, crédito privado, debêntures, fundo de debêntures incentivadas, isenção de imposto de renda, pontes, vamos começar a construir autoestrada, para escoar a produção. Então vai ter, vamos dizer assim, não fecha oportunidades, fecha a oportunidade atrelada à Selic, mas abre muito outro campo de estrutura no país. E é sempre deixar claro, né, para aquele investidor conservador, que hoje está na poupança, ainda recebendo seus 0,35%, 0,37% ao mês, é um dos mais baixos. Existe, né, Ronaldo, aplicações da mesma segurança, a gente consegue 0,5%, o dobro, né, até quase o dobro, e aí vai trabalhar, pode uma carteira de debêntures incentivadas, tudo com a mesma segurança às vezes que é a poupança. Então tem muitas opções para quem se sentir que está ganhando pouco, tem lá, troca uma ideia conosco, vai tomar um café com o Esperato lá, vai tomar um café com a gente lá, vamos discutir investimentos. Cada um tem o seu tempo, né? Acho que isso que é importante, tentar entender, perguntar tudo, né? Não existe pergunta estúpida, né? Existe realmente discussão interessante, e aí começar a entender esse novo mercado aí, que infelizmente a poupança pode se sentir agora de uma maneira um pouco confortável, mas vai chegar daqui 20, 30 anos não ganha nem da inflação, né? Então é algo aí que tem que se discutir. Tá ok, pessoal? Segundo bloco, temos aí Eliseu Mânica Júnior e Marcelo Maia, de Miami, Porto Alegre, Conexão Esperato. Alto nível, né? Esse início do programa, né? Alto nível de discussão de juros, câmbio. Muito bom. E ainda tem mais o terceiro bloco aí com algo aí bem interessante sobre gestão até do dinheiro aí, com coisas interessantes, o que a gente deve cuidar. Ok, pessoal? Daqui a pouco a gente volta.
Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Uma boa tarde a todos. Eliseu Mânica Júnior aqui diretamente dos Estados Unidos, de Miami, comentando um pouquinho mais sobre o mercado financeiro, sobre economia. Não há como não falar sobre a questão da Bolsa de Valores. Bolsa de Valores nos recordes em pontos, né? A Bolsa de Valores é medida em pontos acima dos 96 mil pontos. E isso cada vez mais faz com que mais investidores entrem justamente agora no mercado, né? Quando o mercado está numa alta. Engraçado, eu tenho 13 anos de mercado financeiro, né? Investindo e 12 anos como trabalhando no mercado com certificação profissional. E tem certas coisas que o ser humano ele não aprende, né? Com a própria história. Então, e isso também repete-se na parte de investimentos, na parte de bolsa de valores. Quando vem uma alta, quando há nos jornais que o mercado está batendo recordes atrás de recordes, é aí que o investidor, pelo menos em ações, ele fica mais tentado a entrar no mercado, né? Enquanto que não tem a mínima lógica isso. É como se fosse, fazendo um paralelo com imóveis, é como se o imóvel tivesse cada vez mais caro e o investidor achasse mais interessante comprar a preços maiores. É assim que acontece na Bolsa de Valores. E quando o preço cai, quando tem crise, quando está mais barato, o investidor fica com medo, como se fosse o imóvel caindo no preço, e o investidor, comparando, fazendo um paralelo com o mercado de ações, tivesse mais receio de comprar ações quando cai, quando tem crise, do que quando está numa alta, como é o momento atual, e que a gente vê que bastante procura por investimento em ações justamente agora de gente muitas vezes que não investiu. E isso é importante a gente aprender com a história, aprender com os próprios movimentos, e eu tento ressaltar aqui, trazer mais educação financeira para o investidor, mais conhecimento, mais informação que é transformar em conhecimento, para diminuir risco, né? Porque quando mais se tem o controle, ou mais informações, mais conhecimento sobre determinada atividade, menor será o risco daquela determinada atividade, e assim também é no mercado de ações, né? Cada vez mais essa busca por investimentos em ações, principalmente em topos, que eu digo, em elevações, é devido, sobretudo, ao nosso cérebro reptiliano. A gente é fadado a investir de uma maneira incorreta. Se a gente não desenvolver ou não tiver uma certa característica psicológica, dificilmente a gente vai investir corretamente. Por que eu estou falando isso? Porque alguns comportamentos nossos lá do tempo de Homem das Cavernas, de 30, 40, 50 mil anos atrás, fazem com que a gente faça maus negócios, né? A gente está fadado se a gente não treinar, a gente não pensar mais, tentar pensar de uma maneira racional e não emocional, né? Não algo como instinto. Alguns exemplos. A gente tem por característica, o ser humano tem por característica a questão de preferir andar em manada, preferir andar onde a maioria vai, ir em ambientes em que a maioria vai, restaurantes em que, se alguém está indo, porque deve ser bom. Então, lugares, viagens para certos lugares também, fazer coisas que a maioria faz. Agora começou uma moda na região de CrossFit, que é um exemplo, no Brasil também, né? Então, só são exemplos que eu quero dizer que o ser humano, esse é um modo, algo positivo, né? A parte do CrossFit, de fazer esporte, mas o que eu quero mostrar como exemplo são exemplos de que quando quando um grupo começa, todo mundo vai atrás fazer. E nos negócios, principalmente o investimento em ações, é o contrário. É preciso ter personalidade, é preciso fazer ao contrário do que a manada faz. Então, comprar numa baixa quando ninguém quer, quando está todo mundo, ou grande parte, vendendo, e vender se o mercado estiver caro, mas eu acredito que não é o ponto agora,
e vender quando os preços estão numa alta, né? Quando estão elevadíssimos, né? Claro que a gente está num momento de recuperação econômica também, mas o que chama a atenção é esse aumento de interesse quando se sobe as cotações, quando se sobem o preço das ações do mercado, né? Então isso que eu estou tentando passar, que o ideal é quando tem crise, o ideal é quando qualquer negócio, imóvel, terra, ações, compra de bens, o ideal é quando ninguém quer, né? Ou quando poucos querem. Então a gente tem que treinar nosso cérebro para agir diferentemente da manada, para agir de uma maneira mais independente. Isso não é fácil, né? Contrariar o nosso instinto, né? Todo esse movimento que vem acontecendo, essa procura de ativos quando começam a andar bem, é algo também que o ser humano tem algo dentro de si que é um pouco de ganância. E vem acontecendo um movimento aí na nossa região e no Rio Grande do Sul como um todo, com algumas atividades linkadas a atividades similares a esquemas Ponzi. Para quem não sabe, Ponzi foi um ítalo-brasileiro, viveu até no Brasil, em São Paulo, e que ele prometia rentabilidades, né, altíssimas, e rentabilidades que, se fosse colocar no papel, não teria como alcançar. Em 15, 20 anos, você teria todo o dinheiro do mundo em percentual, em juros compostos, que é assim que funciona, né? Um exemplo, 3% ao mês garantido. É uma alta rentabilidade, né, atualmente. Então, o esquema Ponzi eram promessas de investimentos em que quem sustentava esses retornos altíssimos eram o ingresso, a entrada de novos participantes. E volta e meia, algumas coisas acontecem, alguns movimentos assim no Brasil. Já aconteceu em algo passado, Bebom, Telex Free e outras coisas similares que não acabaram bem. Não acaba bem, isso é só fadado ao término, né? É um movimento fadado ao término porque é um esquema Ponzi. Quando algumas pessoas começam a sair, não tem como sustentar o sistema. E às vezes pessoas que não têm tanta informação acabam entrando em movimentos assim. E isso, particularmente a mim, que Eliseu Mânica Júnior, que a gente criou esse programa Conexão Sperato muito mais com o intuito de trazer informação, de trazer educação financeira para auxiliar na parte de investimentos, porque isso é fundamental, é importante na vida de um cidadão, porque me perguntaram, Eliseu, o que é dinheiro para ti, o que é grana? Para mim é liberdade. Então, com mais conhecimento, investindo melhor, tem-se mais liberdade ali no final, né? Liberdade de escolher onde jantar, de trabalhar se gosta ou não. Eu, por exemplo, se ganhasse na Mega Sena, não deixaria de trabalhar. Por quê? Porque eu amo o que eu faço. Então tem alguns que não gostam tanto, preferem se aposentar, mas isso é gosto, né? Mas o que eu quero dizer dinheiro, grana é liberdade. Então a gente, através desse programa, traz educação financeira, traz informações, né? E o que vem acontecendo aí, um movimento no Rio Grande do Sul, é um movimento similar a esquemas Ponzi, que tem data para acabar, não específica, mas que vão acabar e que, infelizmente, pode machucar bastante gente. É um esquema Ponzi aquele que há uma maior rentabilidade sem qualquer indicação de onde vem essa rentabilidade, muito acima do mercado, e que investidores eles ingressam, então trazendo outros alimentadores dessa pirâmide, digamos assim, e que o negócio ele dá certo por um período de tempo, mas que ele é insustentável. Passou um tempo, ele torna-se insustentável e acaba machucando bastante gente, como aconteceu. Telex Free, Bebom, na própria região, o próprio Telex Free, há uns 6, 8 meses atrás, preso em Nova York. Então, são
digamos assim, vem acontecendo um movimento, né, no estado e na região, que vem ganhando forças e que nos preocupa, porque tem similaridade a esquemas Ponzi. Esquemas que tem data para acabar, mais cedo ou mais tarde, mas vai acabar, porque não tem como, não há como justificar determinados retornos, né? Não se sabe de onde vinha, a não ser com o ingresso de novos sócios, de novos entrantes que financiam, né, uma própria movimentação, né, e crescimento de esquemas assim. Mas se tem data para acabar, isso nos preocupa, principalmente a região em que eu sou de Santo Ângelo, região do Rio Grande do Sul, e que vem bastante gente aí ingressando em alguns sistemas similares a esquema Ponzi. Então fica o alerta. Se você vê, tem algumas entidades aí que tenham similaridade a trazer novos entrantes, sem que compre um produto especificamente, que tem um retorno muito alto, muito acima da média, sem qualquer explicação, sem qualquer histórico. Por exemplo, não dá nem para comparar com investimento em ações. Investimento em ações tem bastante retorno, mas aqui no programa a gente sempre comentou, não tem como garantir um retorno mensal. E é outra coisa, há bens, há algo tangível, né? Quando investe, compra-se ações, investe em uma empresa com investidores, com administradores, com trabalhadores que vendem um produto ou um serviço, empresas que têm aí 50, 60 anos, então com marcas fortes, mas que é renda variável, né? Investimento em ações é renda variável, não tem como prometer, né? E não tem trazer novos entrantes com novo capital, você vai ganhar X% sobre esses novos entrantes, indicação. Então a gente fica bem preocupado, eu pessoalmente, Eliseu, fico bem preocupado quando ouço ou vejo movimentos aí similares, porque aquilo que eu comentei, né? A região tem trabalhadores, tem gente que sua bastante para trabalhar, para trocar sua hora, seu tempo por grana, por dinheiro, né? Por trabalho, e aí por dinheiro. E mais cedo ou mais tarde tende esse castelo de cartas aí cair, né? Você sabe ou conhece algum esquema parecido, com retorno garantido, retorno alto e garantido para o seu investimento, sem qualquer explicação, fica o alerta e tenha cuidado, né? Um pouquinho agora do macro, né? O Brasil vem melhorando, o Brasil vem com inflação controlada, o dólar se desvalorizou, que mostra um pouco da confiança ou entrada de dólares no Brasil. Isso os investidores, os agentes econômicos fazem quando tem uma confiança maior, uma perspectiva de melhora, né? Entrada de mais dólares no país, de um modo geral. Você que gosta do mercado financeiro, que gosta do nosso programa e que já tem experiência no mercado financeiro, a gente está contratando, na verdade não contratando, a gente tem sócios. A gente acredita que sendo sócio e na meritocracia principalmente, é a melhor maneira aí de construir um negócio, um legado. Então você que gosta do mercado financeiro e que tem experiência e a gente vem tendo uma perspectiva, um crescimento muito alto. Hoje são mais de só Esperato Santo Ângelo, Esperato, né? Santo Ângelo, Porto Alegre, Soledade, né? Só a Esperato tem quase 300 milhões de reais sobre tutela, digamos assim. Então a gente vem crescendo e a gente vai precisar de mais profissionais. Então você que gosta do mercado financeiro e que tem experiência, nos mande o currículo, contato@esperato.com.br, e que esse é um mercado que vem crescendo bastante, mercado de investimentos, de assessoria financeira, que é vital para o nosso país, principalmente aí agora com
essa questão aí de esquemas Ponzi na nossa cidade, na nossa região. E alertar ainda mais os investidores para investir de uma maneira correta, para investir de uma maneira com maior conhecimento. Então você que está interessado no mercado financeiro, a gente tem vagas abertas aí para trabalhar junto com o escritório da Esperato, né? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos os ouvintes, uma boa tarde e qualquer dúvida fico à disposição. Um abraço. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Olá pessoal, Marcelo Maia falando, diretamente aqui de Porto Alegre. Bom, vamos lá, começando falando um pouquinho sobre questões relacionadas à economia, né? Sempre de uma maneira informal e objetiva, tentando não levar muito do economês, do financeiro, sendo o mais informal possível, né? Sempre com informação, sem dúvida. Bom, a prévia do PIB aqui no Brasil saiu, né, e veio em linha com o esperado. No entanto, penso eu que a efetivação do PIB, que deve sair agora em fevereiro, deve vir um pouco acima ainda da prévia do PIB, tá? O resultado deve ser um pouco superior ainda. Especialmente tendo em vista que as vendas do varejo, né, vendas de shopping, vem apresentando um crescimento bem relevante. Tais vendas e tal movimento é sustentado pela considerável melhora na confiança do consumidor. Quando a gente avalia os gráficos de confiança do consumidor, de confiança da indústria, de confiança do empresariado, a gente consegue ver uma relação, né, uma correlação muito grande entre o momento que essas pessoas, tanto consumidores quanto donos de empresas, começam a confiar na economia, começam a investir mais ou a comprar mais, a economia em si, a economia real, ela de fato anda, ela de fato cresce, fazendo com que o efeito multiplicador por si só gere, né, esse crescimento do PIB. Efeito multiplicador nada mais é do que, vamos pegar um exemplo, eu tenho um aumento de salário, eu, Marcelo, digamos que nesse ano de 2018 tenho um aumento de salário. Com esse meu aumento de salário eu vou consumir mais, eu vou comprar mais comida no supermercado, logo eu vou gerar um recurso maior para o supermercado vai ganhar mais dinheiro comigo, vai comprar mais produtos do seu fornecedor vai produzir mais, esse é o efeito multiplicador da economia, né? Muito bem, ainda em relação à economia, mas já tangenciando os investimentos. A captação da poupança em 2018 foi bastante positiva, né? Foi de 38 bilhões de reais, ou seja, no Brasil a população teve um saldo positivo de 38 bilhões de reais na poupança, ou seja, entre saques e depósitos, o estado foi positivo em 38 bilhões. Para vocês terem uma ideia, em 2015 e 2016, esses resgates somaram quase 100 bilhões, ou seja, vamos dividir aí, quase 50 bilhões por ano. Em 2015 e 2016, quase 50 bilhões por ano foram retirados da poupança para serem utilizados, né, na economia. O que a gente percebe? Que esse dinheiro saiu da poupança, esses quase 100 bilhões em 2 anos, demonstrando que a população naquela época estava endividada e em muitos casos sem renda. E aí o que acabava acontecendo? Surgia a necessidade de consumir suas economias. E aí houveram esses resgates da poupança, né? Atualmente, apesar dos pesares, né, apesar das incertezas do novo governo, de um governo provisório que a gente tinha até alguns meses atrás, a população voltou a poupar e a poupar bastante, né? Porque a captação de 38 bi para a poupança, ela sem dúvida é relevante, especialmente se a gente comparar com os anos posteriores. Bom, no entanto, a poupança em si, avaliando ela como um investimento, ela acaba não sendo um bom investimento, né? Como a gente já sabe, a gente já vem conversando sobre isso, eu, o Felipe, o Ronaldo, Eliseu, enfim,
todos os outros colegas há um bom tempo, né? A poupança, ela acaba não sendo um investimento interessante, né? A poupança, ela basicamente supre a inflação. Em 2018, por exemplo, ela ficou um pouquinho acima da inflação, mais ou menos em torno aí de 0,5% acima da inflação, né? Ou seja, você teve um ganho real muito baixo. Sempre lembrando, né, que a inflação oficial é medida pelo IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que o IPCA nada mais é do que uma cesta de produtos e serviços, tá? Essa cesta é composta por alimentos, bebidas, habitação, artigos de residência, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais e educação. Cada um desses pontos tem um percentual, né, de participação na média. Conforme os alimentos aumentam, a bebida aumenta, o vestuário aumenta, se faz uma média ponderada, dado o peso de cada um desses itens, e se chega à variação mensal do IPCA, que é a inflação. Muito importante se lembrar também, bom, o ganho acima do IPCA é considerado ganho real, né? No entanto, para a gente avaliar de forma bastante realista, existem diversos estudos que falam sobre isso, que aquelas pessoas que ganham mais de 5 salários mínimos, ou seja, vamos pegar aí arredondando R$5.000 por pessoa, uma família de 2 pessoas, aí, por exemplo, R$10.000, 2 pessoas e um filho, R$10.000, a inflação considerada ela é em média 50% superior ao IPCA, tá? Por quê? Porque essa pessoa que ganha R$5.000, ela acaba consumindo um nível de produtos e serviços que são superiores em termos de valor, possivelmente de valor agregado também, mas em termos de valor, do que a média da população brasileira, né? Muito bem, falando um pouco agora sobre o mercado lá fora, né? A gente segue a novela entre China e Estados Unidos, uma disputa comercial que vem acontecendo já há um bom tempo e que cada vez mais parece uma novela. Em uma semana acaba melhorando, na outra acaba piorando. O fato é que os países são absolutamente interdependentes, né? Aproveitando o gancho, o PIB chinês subiu 6,6% em 2018. Esse número é um número bastante alto para os padrões globais, né, de crescimento de PIB, mas de certa forma baixo para a China, demonstrando que a economia chinesa vem crescendo menos, né? A nível de comparação, a estimativa é que o Brasil cresça nesse ano entre 2 e 3. A China cresceu 6,6 e foi considerado um crescimento baixo, né? Especialmente se comparado ao que ela vinha crescendo em anos anteriores e em décadas anteriores. Apesar de que esse crescimento agora de 6,6 é sobre uma base maior, né? Mas para o nível chinês foi um crescimento considerado, entre aspas, baixo, né? Um detalhe interessante, no Brasil nós temos a divulgação do PIB de 2 a 3 meses depois do fim do ano, né? Vamos lá, o ano termina em dezembro, a divulgação do PIB vai ser em fevereiro, talvez em março, e podendo haver alguma revisão, né, para cima ou para baixo do PIB. Na China, que é uma economia muito maior que a do Brasil, uma economia imensa, o PIB é divulgado no primeiro mês do ano e sem qualquer tipo de revisão, né? Percebemos novamente que a eficiência acaba fazendo toda a diferença, né? Bom, pessoal, muito bem, agradeço o espaço, agradeço a oportunidade, retorno com o pessoal aí do estúdio, um abraço a todos. De volta aqui no estúdio Conexão Esperato, um grande abraço aí para Eliseu Mânica Júnior, Marcelo Maia, sempre enriquecendo o programa, né? Trazendo informações relevantes para a tomada de decisão. E aqui, interessante que o Eliseu comentou, né, Ronaldo, ali de toda essa questão aí que ocorre nesses períodos de juro baixo, uma questão de uma expectativa de uma economia melhor, né, e a gente vê às vezes algumas oportunidades, entre aspas, que ficam aparecendo na porta do investidor comum, da pessoa com seu recurso lá, e é interessante a gente, né, como
que o papo aqui é sobre gestão de dinheiro, é sobre gestão de risco, gestão de recursos e o que a gente tem que cuidar nessas questões, vulgo esquema Ponzi, né? Como é que a gente pode tentar verificar o que seria isso, né? E que maneira a gente pode cuidar disso daí, né, Ronaldo? É um tema bem interessante e polêmico. Por causa do horário, Felipe, acho que vamos só dar uma endossada no que o Eliseu já disse, mas vamos voltar com certeza no próximo Conexão, falando sobre esse assunto. Entraremos de volta no próximo. Detalhado, mas vamos dar alguns pontos que tem que ficar atento. Por exemplo, sempre tem um produto por trás. O Eliseu citou até a Teleflix, que chegou a ser patrocinadora... Telex Free, que chegou a ser patrocinadora do Botafogo em 2014. Então você vê que pela mídia, então parece ser uma empresa segura, mas temos que cuidar isso. Se depende da venda de um produto, eu posso te garantir uma renda fixa, um retorno fixo? E se eu não vender esse produto, como é que eu estou garantindo um retorno fixo? Exatamente, um retorno muito acima de qualquer outra aplicação. A gente vê alguns exemplos que falam de 1 a 3% por dia. A gente está falando que os juros no Brasil, a Selic, é 6,5%. Então você imagina uma pessoa que tem um retorno de 33%, vamos pegar o 1% ao dia, que é o menor. Exato. Isso você pode ir numa financeira, pegar 8% ao mês, que te dá lucro. Então, vamos dizer assim, por que a pessoa está abrindo esse negócio se ele consegue em todos os lugares dinheiro mais barato que isso? Não é um pouco estranho esse retorno? E outra coisa, qual que é esse produto que está por trás? Como o Eliseu deixou bem claro, é um produto da Bolsa, é um produto que oscila, então como é que eu vou te garantir um retorno fixo? Exatamente. E se errar a mão, né? Se o gestor errar a mão, vai que não seja um esquema, né? E se o gestor errar a mão, se ele está entregando 33%, a volatilidade aumenta lá em cima, ou entrega 50%, ou entrega 20% ou 15%, em algum momento ele pode errar a mão, né? E aí, as pessoas, os gestores são humanos, né? Exato, então tem que ter muito cuidado nisso. Vamos dizer que eu tenho um negócio que é uma venda de telefones, então eu vou repartir o lucro dessa venda de telefone. Bom, e se nesse mês eu não vender os telefones, como é que eu vou garantir que eu vou pagar todo mundo? Então tem que ter muita atenção nisso. Outra coisa é a tal da franquia, tarifa, taxa para entrada do produto. Isso é algo que também tem que ficar muito atento. Por quê? Quanto tempo eu demoro para retirar isso? Porque o que é a principal característica do esquema Ponzi ou pirâmide financeira? É ter que entrar novos sócios para os que já estão lá ter lucro. Não é a venda do produto, é esse ingresso de novos sócios. Tem que se manter, né? Os de baixo pagam para os de cima, né? E aí vai se indo até que não tem mais de baixo, não tem mais quem, né? E esses são os principais, as vítimas, as verdadeiras vítimas. De cima já saíram ricos, né? Mas a de baixo realmente paga a conta. Isso é matemática, né? E esse é um ponto que fala, mas como que não viram antes que isso era um esquema Ponzi? Isso é muito parecido com venda multinível. A venda multinível não é crime. Vamos dizer, o Felipe tem um produto, ele contratou o Ronaldo e o De La Rue, e o Ronaldo e o De La Rue contrataram mais 2 pessoas e todos estão vendendo o produto e todos ganham comissão. Não tem problema nenhum nisso. Mas o Felipe deixa claro que é um produto, se nós não vendemos, não temos comissão. Não tem como garantir fixo. O que se torna um crime é que o dinheiro não vem do produto, vem do ingresso de novos participantes. E no momento que esses novos participantes não estão pagando toda a estrutura que tem acima, ali caracterizou o crime. Então, por isso, empresas como a Telex Free ficou num tamanho tão grande para depois caracterizar o crime e depois ser acionada judicialmente. Exatamente, né? Então são alguns... A gente vai trazer esse tema até nos próximos programas para discutir, isso é sempre importante, né? A gente trabalha com gestão de recursos, tudo a questão, como você falou, tudo tem um lastro, né? Uma ação tem a empresa, né? Um investimento de um fundo, lá tem um gestor que ele bota num título do Tesouro Nacional, né? Então é sempre verificar, realmente perguntar de onde é que vem realmente esse ganho, né? Então perguntar realmente para quem gera esses recursos, né? Onde é que você aplica, né? Hoje, por exemplo, qualquer fundo de investimento tem lá na CVM onde está sendo aplicado, a cada mês os gestores são obrigados a colocar, né, suas posições. Então algo assim é interessante se acompanhar para quando a gente não entrar numa free. Então sempre quando o retorno é muito alto, né, realmente perguntar onde se investe, onde se busca investir esses recursos, qual se não der certo, o que é o prejuízo máximo. Então é algo assim bem interessante, então vive como uma utilidade pública, né, para todos.
E hoje tem uma coisa muito interessante que é o Google, uma ferramenta de pesquisa muito boa. Vamos dizer qual que é o produto que está atrelado. Não, o Felipe está vendendo ações da Petrobras. Coloca no Google, é renda variável ou renda fixa? Esse ativo oscila ou não? Ele tem como me garantir um retorno fixo por mês com uma renda variável? Não, não tem. Exatamente. Outra coisa, tem uma empresa por trás que garante. Que empresa é essa? Procura saber o CNPJ dessa empresa. Exatamente. Daqui a pouco tem uma microempresa em algum município, pequeno ainda, que está garantido todo o capital no investimento do país inteiro. Exatamente. Isso tem sentido para alguém? Tem lastro. Alguém acha que isso vai ter sentido? Ainda mais um retorno de 33% ao mês. Imagina quanto que toda essa empresa no país inteiro, que falam que é uma grande empresa, sempre é um grande negócio, consegue captar. Isso é milhões e milhões e milhões. A 33% ao mês, quantos milhões tem que ter essa empresa para garantir esse capital? Exatamente. Então sempre pesquisem e procurem se informar. Com certeza. Então é algo aí que a gente com certeza vai discutir. Isso aí serve também como análise de investimento, né? Isso aí serve isso aí com certeza, é aquela que a gente diz, aquelas aplicações de altíssimo risco, né? Então é algo aí que sempre a cada 2, 3 anos começa a ocorrer. Então o que a gente pede, o pessoal pergunte o que é como funciona, onde vai ser investido, conhecer a sede, fazer tudo que vem acima aí de 9%, 10%, 15%, 20%, 30% ao mês, é algo aí realmente tem que se descontar. Será que ele vai conseguir entregar? Talvez com 100 mil é uma coisa, com 10 milhões, com 20 milhões, se entregar esse resultado é outra gestão, né? Então, não é fácil. Quanto mais cresce recurso, também é mais difícil de entregar. Então, tem muita coisa aí que a gente tem que acompanhar. A gente com certeza vai discutir aqui, né, Ronaldo, nos próximos programas. Sim, e ficar sempre atento a números, né, Felipe? Se a gente sabe que hoje um juro de uma financeira é muito alto, falam de 8% a 12% ao mês. Então, como é que eu tenho um negócio que, se eu pegar o juro mais alto que tem no mercado hoje, vai me dar o dobro? É muito estranho. E isso tem que estar atento. Com certeza. Com certeza. Sempre deixar claro que existe, né? Como o Eliseu falou, renda variável, ali, aplicações conseguem ser alto risco, mas não existe a garantia, né? A garantia não existe. Tudo é uma renda variável. Tá ok, pessoal? Trazemos esses temas ao longo do tempo, vamos discutir, com certeza, sempre importantes na gestão de recursos, verificar isso daí. Daqui 3 semanas, né, 2 semanas, daqui 3 semanas estaremos de volta aqui com mais um Conexão Esperado, sempre discutindo os principais índices econômicos, todas as questões aí que possam nos auxiliar nas decisões de investimentos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até aqui 3 semanas.